Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos gravando sobre teologia contemporânea. Já falamos sobre Karl Barth, sobre M. Brunner, né? Sobre Rodolfo Bultmann, a teologia de Rodolfo Bultmann, a teologia de Paul Tillich. Hoje eu vou falar sobre a teologia neo-ortodoxa americana, né? Vida e obra dos Nibbles, né? Do Nibble. E o teólogo norte-americano, né? Os Nibbles, né? Então ele viveu de 1892 a 1971. Era filho de um pastor luterano, emigrado da Alemanha para os Estados Unidos, né, chamado Gustavo. A vocação teológica e pastoral do Nibble, né, de fato foi herdada de seu pai, que muito influenciou. Seus estudos acadêmicos foram realizados nas instituições luteranas, né, e estudou também na Universidade de Halle, ao que concluiu em 1915 seu bacharel em teologia e seu mestrado em ciências humanas, ok? Depois das suas formações superiores, entre os anos de 1915 a 1928, Nibble foi exercer o ministério pastoral de uma igreja em Detroit, onde trabalhava com muito afinco. Sua esposa dizia que ele era um excelente pastor e pregador. Em 1928, Nibble trabalhava como professor de filosofia da religião na Union Theological Seminary de Nova York. Conforme Batista Mundinho, né, ele o ensino forçou a estudar. Então dirigiu suas investigações para as fontes do cristianismo. As fontes para ele era não tanto Lutero e Calvino, como para Barth e Brunner, mas Paulo e Santo Agostinho, né? O pensamento desse teólogo deveria dar resposta a muitas de minhas questões ainda não solucionadas, libertando-me finalmente da noção de que a fé cristã fosse de algum modo idêntica ao idealismo moral do século passado. Em linhas gerais, a teologia apologética de Nibble tem um bom relacionamento com a teologia dialética de Barth. Suas experiências como pastor como pastor fez ver que o liberalismo é imprestável. Ele teceu sérias críticas ao movimento do evangelho social. Segundo Stanley Austin, Nibble atacou o liberalismo a partir de uma perspectiva marxista-socialista. Apesar de, ao longo de sua vida, ele ter considerado proveitoso o pensamento de Marx, Nibble percebeu que também tinha suas falhas, e estas eram justamente em pontos parecidos com os próprios liberais teológicos, né, como Schleiermacher. Ele não oferecia nenhuma transcendência para o julgamento de Deus, apresentado uma antropologia romântica que não levava a sério a queda da humanidade, pensamento de Schleiermacher. Outra questão de Nibble contribuiu mais do que qualquer outro pensador para desfazer o impasse produzido pela controvérsia fundamentalista modernista, né, pois ousou ressaltar os erros e valores dos dois lados. O fato de encontrar-se americanos e europeus capacitados para a manutenção do verdadeiro diálogo através do movimento ecumênico deve-se em parte, né, a Nibble, que sempre foi mediador entre os grupos de pensamentos diferentes. Atualmente não se encontra referência a Nibble com muita frequência na teologia. Muitos teólogos mais jovens gostam de pensar que ultrapassaram o seu pensamento. Entretanto, o futuro pode revelar que ele não continua caído nos mesmos exageros de otimismo, irrelevância que ele, com tanta insistência, criticou nas décadas dos anos 30 e 40. Né? Ele teve a importância de um crítico, né, de um pensador crítico em sua época, isso também nos anos 30 e 40 dos anos de 1900. Objeções à teologia de Karl Barth, né, ou então objeções à teologia de Nibble. Quais são as objeções que temos aqui relacionadas às objeções à teologia de Nibble, né? A relação do homem com Deus não pode ser expressa em termos racionais e lógicos, mas apenas em termos de mito. Nós não concordamos. Qualquer tentativa para provar a revelação está errada. Acerca do pecado, nega a herança de culpa de Adão, aceita apenas a queda individual. É um pensamento um pouco pelagiano, né? O cristão deve ser um eterno revolucionário, não se conformando com as reformas sociais sempre imperfeitas, né? O amor de Cristo revela o amor humano, que é possível e impossível, né? A queda não modificou a natureza e estrutura essencial do homem, assim como a cegueira não retira o óleo do corpo. No momento em que a pessoa se transcende, surge a memória da perfeição original. Então tem muitos pontos que Nibble ele desconstrói as doutrinas fundamentais da fé cristã, né? Ainda que ele teve uma experiência como pastor,
e uma visão, entendeu, totalmente acima do liberalismo teológico, mas mesmo assim ele ainda está amarrado, como os demais teólogos ao qual nós falamos nos demais vídeos, como Barth, Brunner, Paul Tillich e Rodolfo Bultmann, né? Uma citação de Batista Mondin diz que em 1928 Niebuhr seguiu um curso ministrado por Brunner sobre teologia da crise. Em 1933, devido ao interesse do próprio Niebuhr, Paul Tillich deixou a Alemanha e se instalou no Union Theological Seminary. Durante vários anos, Niebuhr foi um dos mais assíduos acompanhantes de Tillich, tanto no âmbito acadêmico como fora dele, bem como um dos mais hábeis divulgadores de suas doutrinas junto ao público norte-americano. Você vê que ele é contemporâneo de Paul Tillich, né? Tanto abriu as portas para Paul Tillich entrar nos Estados Unidos, principalmente a questão de lecionar no Union Theological Seminary, né? Então, Paul Tillich e Niebuhr tiveram uma estreita comunhão teológica acerca daquilo que eles acreditavam. E principalmente mais um universalista que nós olhamos, mas tem uma grande contribuição dos Niebuhrs, colocando o Cristo da fé, né? O Cristo e a cultura, o Cristo contra a cultura e a cultura e Cristo, quase as três posições da temática que ele escreve sobre um livro que está aqui na minha biblioteca, né? Que um pouquinho está difícil para encontrar, né? E o cristão e a cultura, na verdade, é o cristão e a cultura, o cristão contra a cultura, né? E são livros importantes que ele escreve, né, divulga e etc. E aqui está um sumário acerca de sua teologia, o que ele pensava, o que ele achava como crenças e práticas. Shalom, até a próxima.